realmente é uma junção de tudo que a gente fez na vida, assim, né? Então eu acho que eu ter feito agronomia, tá? Tem muita característica das minhas peças, eu vejo, porque eu adoro planta, adoro árvore, adoro semente, então assim, muito das minhas peças eu acho que tem esse berço de lá. E claro que morar fora ajudou também, né? Porque a gente conheceu coisas diferentes. Mas foi legal quando eu voltei para o Brasil também, que eu fiz, eu tive, né, escolas diferentes. E então eu tive uma professora, por exemplo, aqui no Brasil, que ela é alemã, né? E ela tinha toda essa vivência de mundo, né? De cursos na Alemanha e outros lugares, e no Japão, enfim. Mas eu também tive uma outra professora que eu fiz curso numa prefeitura em Vinhedo. E essa professora, ela ensinava a gente a fazer cerâmica como, sabe, como os caipiras fazem, como os índios, com sabugo de milho. Então eu acho que a importância é igual, sabe? Eu aprendi tanto com uma, tanto com outra e com todos os outros que eu também aprendi. Meu nome é Patrícia Degan. Eu trabalho com cerâmica há 24 anos e eu sempre tive vontade de trabalhar com cerâmica, sempre foi assim, paixão, né? Mas eu, né, não tive uma formação nessa área, tá? Eu sou engenheira agrônoma, então eu fiz toda a formação na agronomia, trabalhei muito tempo até com paisagismo, mas logo que eu me formei, eu comecei a procurar cursos de cerâmica, né, como hobby. E no começo, depois de 2 anos de formada, eu mudei do país, morei nos Estados Unidos 4 anos, e lá eu comecei a fazer cerâmica, foi onde eu aprendi a fazer cerâmica também, né? Depois, quando eu voltei, eu frequentei alguns ateliês também, mas sempre fui muito fuçadora, né? Então, fazia mesmo apanhando em casa, né? Porque a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Então, eu gostava muito de fazer em casa mesmo e foi que fazem 24 anos essa jornada. Hoje, tá? Eu atendo bastante gente. Faço bastante peça personalizada, né? Então a gente desenvolve peças, por exemplo, vamos pegar um chefe aí, um restaurante X. Ele vai passar para mim qual vão ser os pratos que vão ser servidos nos meus pratos, né? Então a gente vai desenvolver aquele prato pensando na comida que vai receber o prato, né? Eu gosto muito dessa coisa de ter o barro aparecendo junto, né? Eu gosto da sensação do tato, eu gosto da diferença de cor, né? Então, as minhas peças, elas quase têm essas características. Todas elas ficam um pedacinho assim, sem esmaltar, porque eu gosto disso, poderia esmaltar até embaixo, né? Mas eu gosto do barro, eu gosto da sensação, né? E essa peça também é uma peça tão simples, mas ela tem essa rusticidade, ao mesmo tempo é uma pecinha tão delicada, né? Então, na verdade, eu gosto dessa brincadeira do rústico e do delicado, né? O processo é assim, você pega uma peça do barro, você faz ela. Eu uso muito torno, mas também dá para fazer com outras técnicas, e são várias as técnicas, todas elas assim muito interessantes, e você tem peças que fica melhor você fazer no torno, tem peças que fica melhor você fazer em placa, enfim, né? Então você direciona o que você quer, você direciona a sua técnica, né, para o que você quer, né? E daí você faz a peça, você modela a peça. Essa peça ela tem que secar primeiro, então você faz a peça, você trabalha com ela, daí você dá um acabamento nela, que esse processo depende
do que a sua peça, né? Então assim, uma peça pequena, ela leva em média, sei lá, uma semana para ela estar bem seca. Mas tudo isso depende do tempo também. Porque se tiver chovendo bastante, úmido e frio, esquece, esse tempo triplica até, né? Uma peça grande, uma cuba, uma peça grande assim, ela demora mais ou menos um mês para secar, tá? Pra gente estar levando essa peça, depende também do tempo, mas pra gente estar levando essa peça pro forno. Então quando a peça, essa caneca secou, a gente leva ela pro forno para uma primeira queima. Essa primeira queima, que a gente chama de biscoito, então a gente vai tirar uma peça que ela vai estar, ela não vai estar esmaltada, né? Então essa queima ela demora 12 horas mais ou menos. E meu biscoito eu faço a 1050 graus, então ele vai atingir essa temperatura final de 1050 graus em 12 horas. Tem patamares de subida, tem rampas de subida, tem patamares que a gente faz durante a queima, né? Depois a gente tira essa peça do forno, dá algum acabamento que precisa, mas normalmente não, né, quase nenhum acabamento, mas você limpa essa peça e aplica o esmalte, que é essa tinta da cerâmica, a gente chama de esmalte, né? Esse esmalte é uma camada vítrea, então é uma camadinha de vidro, tá? Que tem várias matérias-primas que a gente que formula também aqui no ateliê, e daí a gente pinta essa peça e daí leva ela de novo para o forno, que ela vai ficar mais ou menos umas 12 a 14 horas novamente no forno, mas ela vai atingir uma temperatura de 1240 graus agora, né? Então, esse processo só de você queimar a primeira vez, queimar a segunda vez, esperar o forno esfriar, enfornar, desenfornar, leva uns 10 dias. Então a cerâmica, ela é super trabalhosa e demorada, né? Eu gosto muito de utilitário, né? Desde que eu comecei a fazer cerâmica, eu acho que, nem sei se eu comecei a fazer cerâmica por isso, mas como eu sempre gostei muito de cozinhar, muito de cozinha, você comer e beber numa xícara, num copo, né, comer num prato, assim, é uma experiência, não é é diferente, né, você beber numa xícara dessas. Quantas e quantos clientes eu não tenho, nossa, a xícara que eu tenho sua é minha xícara preferida, assim, porque aqui nessa xícara eu falo aqui para os meus, eu tenho dois colaboradores aqui que me ajudam, e a gente fala, gente, se o povo soubesse o tanto que essas peças são alisadas, né, porque a gente alisa demais e é muita energia e muito carinho colocado numa peça. Então a pessoa, quando ela vai beber ou quando ela vai comer, fatalmente ela vai sentir. A gente desenvolve algumas coleções que eu entrego numa loja em São Paulo, né, de objeto, e essas coleções são super interessantes, né? Eu gosto disso, esse processo criativo de você fazer uma coleção toda, né, pensando naquilo. Eu tenho uma coleção lá que é uma coleção de vasos, que chama Coleção Mata, e que ela é muito legal, porque ela trata... você vê em cada peça a textura da árvore, que ela tem um nome. Então eu tenho o vaso jabuticá, o vaso ipê roxo, o vaso sapucaia, né? Então são peças que eu tirei aí, tá vendo aí quando eu falo que a gente é uma coisa só, né? Então, por exemplo, eu trouxe essa coisa das árvores, essa paixão pelas árvores e pelo paisagismo, e insiro isso no meu trabalho, inseri nessa coleção Mata, né? E na época da pandemia eu desenvolvi uma coleção para eles que se chamava Coleção Compartilhar, e teve também uma coleção que se chamava Chada 5, que são coleções que elas foram feitas para as pessoas mesmo, porque houve essa necessidade das pessoas ficarem mais em casa, então as pessoas queriam, né, receber melhor, compartilhar ali com a família ou com os poucos amigos, né? Então a gente fez essa coleção para eles, e é muito bacana o processo criativo.
apostando no valor de uma peça, né, de você comer num prato diferente, os chefes, mesmo a pessoa em casa mesmo, ela arruma uma mesa, é muito mais legal se arrumar com uma cerâmica, né? Eu não vendo um prato, para mim isso aqui não é um prato, isso aqui é quase uma moldura, né? E também é um santuário, porque vai receber a comida aqui, né? Então, para mim, comida é sagrado, é algo que é sagrado. Então, você receber a comida, você acolher a comida, é assim que eu enxergo quando eu te entrego um prato, que você vai estar colocando o teu alimento aqui, né? Que é uma coisa importante, né? Então, como eu falei para você, eu acho que é uma experiência você comer num prato que foi feito à mão ali, que foi alisado, que foi durante tanto tempo cultivado, né? Quase como uma planta, né? Você planta ela e vai lá e até que ela desabrocha, né? Eu acho que a cerâmica é mais ou menos isso mesmo.